Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha. Nós estamos aqui para fazer o devocional de preparação para a Páscoa Cristã, e a leitura de hoje, proposta pelo Lecionário Cristão, é de Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê aí o seu like, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, por causa do Evangelho e possivelmente pelo imperador Domiciano, ele recebeu a revelação do Apocalipse. Ou seja, Cristo lhe apareceu revelando as coisas que estavam para acontecer. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Nesse sentido, João ele escreve para 7 igrejas da Ásia Menor, atualmente Turquia. E uma delas a igreja de Esmirna, uma igreja situada numa localidade que podemos assim dizer que era rica. A localidade era um centro comercial, uma cidade de grande fidelidade a Roma, de culto ao imperador romano e a tantas outras divindades daquela época. Era uma localidade que também tinha como característica ser um ambiente hostil para a comunidade cristã que estava ali plantada. Portanto, essa cidade é uma cidade rica, e a igreja que ali está, financeiramente, economicamente, é de uma igreja pobre. Mas Cristo se apresenta a essa igreja dizendo que ela é pobre, mas na verdade ela é rica. Ela é pobre, sim, aos olhos humanos. Ela é pobre em relação ao que ela tem, mas ela é rica em relação a quem ela tem, que é Cristo Jesus. Era uma igreja que estava numa localidade de forte pressão de culto ao imperador, de fidelidade ao imperador. E aqui ela é convidada a ser fiel a Cristo, ao seu Senhor, ao seu imperador. E por causa da fidelidade ao Evangelho, a perseguição está presente, a ameaça de morte. A própria palavra Esmirna traduz muito bem a realidade daquela comunidade, porque Esmirna quer dizer ervas amargas, e essa palavra diz muito acerca do sofrimento daqueles irmãos. É possível ser fiel diante da ameaça, diante da dor, diante da grande tribulação que aqueles irmãos estavam vivenciando? Sim, é possível ser fiel. O exemplo que nós podemos aqui colocar é do bispo da igreja de Esmirna, no segundo século, chamado Policarpo. Um ancião de 86 anos de idade, que a ele foi oferecido liberdade caso ele amaldiçoasse o nome de Cristo. E ele disse, diante da ameaça da fogueira: há 86 anos, eu sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal, pelo contrário, só o bem. E não será agora, então, que eu irei maldizê-lo. Policarpo foi queimado vivo. Portanto, é possível, diante da ameaça e diante da chantagem de morte, permanecermos firmes no Senhor. É interessante também a linguagem que nós encontramos aqui, que diz assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ora, numa cidade de jogos atléticos, a linguagem de ser vencedor
era comum, a linguagem do esporte. E aqui nós encontramos essa linguagem sendo aplicada para o crente que permanece até o fim. Ou seja, aquele que perseverar, aquele que se manter na posição como um atleta que consegue alcançar o seu objetivo, receberá a sua premiação. E aqui a premiação é a coroa da vida. E não haverá de sofrer o dano da segunda morte. Porque o dano da primeira, a maioria dos cristãos, naquele contexto, por conta da fidelidade ao Evangelho, sofreu, que é a morte biológica. Mas a segunda morte, que é a perdição eterna, que é o inferno, somente aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Somente aqueles que não são fiéis ao Senhor. Somente aqueles que, diante da perseguição, das chantagens dessa vida, sucumbem e negam a Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a nos permanecermos diante dele, diante das tribulações, diante das pressões, que sejamos fiéis à proposta do Evangelho, de negarmos a nós mesmos, nos colocarmos a nossa cruz nas costas e seguirmos essa caminhada rumo à cidade eterna. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, que aos teus filhos que passam por lutas e tribulações, das mais diversas, nos ajude, ó Pai, a permanecermos de pé, por meio da tua graça, que nos auxilia, por meio da intercessão de Jesus Cristo, cuja mediação nos dá a garantia da salvação eterna por meio da sua obra consumada na cruz do Calvário. Essa é a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou, curta, compartilhe, não deixe de divulgar. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.